Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Tá vendo esse brasão aqui? Pois você sabe. Esse daqui é o brasão da República. E ele simboliza o ideal republicano que durante tanto tempo foi perseguido pelos liberais e por boa parte dos militares brasileiros. Portanto, esse brasão é o símbolo de uma conquista. Mas para quem estuda a história do Brasil como a gente, é difícil encarar esse símbolo sem se lembrar de problemas. Você viu na nossa última teleaula como foi o fim da monarquia brasileira, sem grandes conflitos, sem grandes revoluções. E agora você vai ver como civis e militares que proclamaram a República logo encontraram grandes dificuldades. Nos seus 10 primeiros anos, a nossa República vive um período de crises cheio de incertezas. Como você sabe, a República foi proclamada em 1889. O herói da proclamação, o Marechal Deodoro da Fonseca, passou a chefe do governo provisório. Seu ministério era dominado por republicanos gaúchos, por republicanos cariocas e paulistas, e pelo professor Benjamin Constant. O professor Benjamin Constant era um sujeito muito importante. Ele era positivista e foi um dos doutrinadores da escola militar. Você está ouvindo uma marcha militar brasileira, bem no começo da nossa teleaula sobre a República. Mas isso não é uma coincidência, não. Porque para os militares daquela época, a República era uma questão de honra. Para Marechal Deodoro e seus colegas, a República significava a recuperação da honra militar. Sabia disso? Porque no regime anterior, os militares estavam se sentindo meio por baixo. De fato, os militares se sentiam marginalizados na monarquia. Eles achavam que a República era a sua salvação e a salvação da pátria. Os civis, que acreditavam no positivismo, também iam pelo mesmo caminho. Achavam que a ação do homem poderia acelerar a marcha evolutiva da história e que a República iria garantir a ordem material, a liberdade espiritual e a quebra do monopólio do Estado e da Igreja sobre a educação, a religião e a ciência. Agora, os civis também achavam que para consolidar a República e escapar da ditadura militar, era preciso institucionalizar o regime. Quer dizer, criar as suas leis e as suas instituições, garantindo o liberalismo. A liberdade individual, a liberdade política, a economia de mercado, a divisão dos poderes e a autonomia regional. E para garantir tudo isso, era preciso convocar uma Assembleia Constituinte. E foi o que eles fizeram no ano de 1890. A nova Constituição foi uma grande vitória da elite liberal brasileira, logo no início da República. Ô Vicente, eu estava pensando aqui, olha, essa Constituição aí de 1891 trocou as leis do Estado Imperial pelas leis do Estado Republicano. Quer dizer, na prática trocou o modelo europeu pelo modelo americano, não é isso? Isso mesmo. Aliás, o Manifesto Republicano defendia isso desde 1870. Desde 1870? Sim, senhor. O manifesto propunha que o Brasil se transformasse num país americano, como os Estados Unidos. Tanto é que logo depois da proclamação, os republicanos batizaram o Brasil de Estados Unidos do Brasil. E com isso os estados então ganhavam maior autonomia. Exatamente. Uma autonomia garantida por lei, através de um princípio chamado federalismo. Federalismo, Vicente, muito interessante. Agora, o que isso significava na prática? Na prática, isso significava que os estados podiam organizar suas próprias forças militares, por exemplo, podiam criar impostos estaduais, podiam criar até mesmo uma justiça estadual, compreende? Mas, Vicente, me diz uma coisa, e o governo federal, como é que ficava nessa história? O governo federal ficava com a organização das forças armadas, com a emissão da moeda e com o direito de intervenção nos estados caso a ordem republicana tivesse ameaçada. Vicente, olha, percebe uma coisa? Isso daí não é pouca coisa, não. Essa Constituição de 1891 mexeu e muito com a estrutura do poder do Brasil. E mexeu mesmo.
O Império era mesmo muito centralizador e a República se propunha a ser descentralizadora, dividindo o poder com os estados. E foi assim que acabou o poder moderador. Você se lembra? O poder moderador era um poder exclusivo do imperador. E foram implantados então os 3 poderes que estão aí até hoje: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses 3 poderes estão valendo até hoje, mais de 100 anos após a proclamação da República. Mas como você vai perceber nas próximas teleaulas, a história mudou de rumo ainda muitas vezes. O importante é você saber que com a Constituição de 1891, o poder legislativo passou a ser composto por uma Câmara de Deputados e um Senado Federal. No Senado, cada estado seria representado por 3 senadores. Na Câmara, os deputados seriam eleitos de acordo com a população do estado. Portanto, estados como Minas Gerais, Bahia e São Paulo, que eram mais populosos, tinham as maiores bancadas. Outra consequência da Constituição de 1891 é que o poder legislativo fica mais forte. Ou seja, o Poder Executivo não podia mais dissolvê-lo. E o Poder Executivo passou a ser exercido por um presidente, auxiliado por ministros nomeados por ele. Em outras palavras, a partir de 1891, a gente entra num regime presidencialista. Com a instituição do presidencialismo, termina, portanto, a experiência parlamentarista brasileira, que atravessou todo o Império. Os presidentes, eleitos pelo voto direto do povo, seriam os chefes do executivo, os chefes da nação e os chefes das Forças Armadas. Como você deve estar percebendo, o sistema eleitoral também passa por mudanças importantes. Além da eleição direta para presidente, governadores, senadores e deputados, o voto deixa de ser censitário e passa a ser universal.